Hoje nós iremos falar então sobre instrumental e princípios da artroscopia. E lembro também aqui que a gente vai estender provavelmente alguma coisa ou considerações para procedimentos endoscópicos, né? Ou seja, que acontecem utilizando esses mesmos materiais, né, instrumental, para algumas afecções que acabam acontecendo próximo às articulações, mas não especificamente na articulação. Então, não seria uma artroscopia, mas sim em procedimentos endoscópicos. Aqui, chamando a atenção, com relação à lente, né, dos artroscópios, que a gente vai mostrar depois em maior detalhes, desde lentes que são retas, com uma angulação de 0 graus, e que podem variar até de 0 a 120 graus, aqui mostrando exemplo, né, com 30 graus, qual é o campo, né, que você tem para conseguir visibilizar as estruturas dentro da articulação. Aqui uma artroscopia, uma vista externa e acompanhado com a vista interna. Aqui a gente vê um probe, né, que é um ganchinho, um instrumento, né, manual, que se usa para palpação de estruturas dentro da articulação. Aqui nós vemos o côndilo femoral acima, o planalto tibial lá abaixo, e aqui vemos o menisco com uma lesão, provavelmente uma lesão radial aqui, junto dessa borda mais interna desse menisco. Aqui uma vista externa, vejam que muitas vezes nessas artroscopias acaba acontecendo extravasamento de líquido, aumento, né, desse líquido, conforme a gente também observa aqui numa artroscopia do joelho. Uma outra vista externa do instrumental, do monitor, do centro cirúrgico, e aqui uma artroscopia ao nível do cotovelo, né, posicionamento, enfim. Então, apenas mostrando algumas imagens que estão ilustrando esse nosso título de hoje. O nosso sumário hoje nós vamos abordar considerações iniciais, falaremos sobre instrumentais e equipamentos, falaremos brevemente a parte anestésica, documentação, vantagens, desvantagens das artroscopias, as suas indicações, contraindicações, as técnicas artroscópicas básicas e as complicações. E apresentaremos ao final alguns exemplos, né, de artroscopia nas mais variadas articulações. Vamos começar brevemente do ponto de vista histórico, né? Desde a utilização, né, do cistoscópio. Primeira vez foi utilizado, né, para olhar no interior de uma articulação, no caso foi a articulação do joelho, foi utilizado um cistoscópio, né, foi dessa maneira que foi o início, né, em termos histórico, né, do desenvolvimento de tentar olhar para dentro das articulações. Depois, por volta de 1939, foi quando a gente teve a primeira artroscopia, né, com o Dr. Takagi. Né? Vejam que existiu durante, né, todo esse evento da artroscopia uma evolução tecnológica, né, um grande salto foi com a fibra ótica, porque havia uma dificuldade muito grande, né, com os primeiros artroscópios. Os primeiros artroscópios, na verdade, eles até possuíam uma lâmpada na extremidade do artroscópio, nos artroscópios mais antigos, antes do advento da fibra ótica, porque a maneira de levar iluminação, porque se a gente não tem iluminação, é impossível ver as estruturas, né, além de um bom desenvolvimento de um conjunto de fibra ótica, de bom conjunto óptico de lentes, né, para poder visibilizar as estruturas lá no interior. Então, eu preciso de ter luz lá nesse interior. Então, os primeiros artroscópios tinham uma lâmpada, né, de tungstênio na extremidade do mesmo, e às vezes aconteciam problemas como a quebra dessa lâmpada lá dentro, fragmentos, né, com vidro. Imagino só a dificuldade que é. Depois, por volta de 1954, houve então o desenvolvimento das fibras ópticas, né, que conduziam a luz, né, numa situação podendo fazer curvas, né, não curvas muito acentuadas, ou até mesmo poderia ter curva acentuada, desde que utilizando-se de sistemas de espelho,
Mas a importância, então, da fibra ótica no sentido de levar a iluminação ao interior, né, da articulação.